Bien, adelante Débora, te recibimos con mucho placer. Vale, bueno, en relación, bueno, buenas tardes a todas, somos chicas todas, la mayoría seguro, entonces voy a hablar en Amigas, femenino. só um minuto, por favor. ¿Sí? Por favor, só um Sí, minuto. sí, Primeiro, a Rita não está fazendo ainda a interpretação porque ela caiu. vale. Ela não está presente nesse momento. Ah, ok. Segundo, não estávamos gravando também porque ela era que estava gravando, caiu. Então, eu vou pedir, gentilmente, né, que possamos aguardar só um minutinho, a Rita voltar, pelo menos para a gente conseguir fazer Sí, a interpretação de toda a fala da vale. Débora, né? Porque queremos ter esse momento de poder entender plenamente o seu discurso. Tenho certeza que ela deve estar retornando já em alguns segundos, tá bom? Só um minutinho, por Sí, favor. de la isla. Eu gostaria de sugerir, então, amigas, que nesse momento, como temos, né, Nieves, uma abertura artística, que a gente ia pedir para que a Débora pudesse fazer para a gente esse poema, né? E eu acho que, como Sí, a Rita ainda não conseguiu se reconectar, mas eu acho que você poderia. Você está com um poema para você, Débora? Está? sí, Podia sí. declamar para a gente em espanhol mesmo, que eu acho que compreendemos bem, por favor. Vale, vale. Pues mira, os voy a hablar un poco, este poema precisamente creo que viene muy a colazo con el tema que vamos a tratar. Es de una chica de aquí de La Palma, de Los Llanos, una chica que lo escribió cuando tenía 27 años. Ella se llama Paula García Capote. Su libro de poemas se llama Rota y de hecho ella es autora de los versos, por supuesto, y no sé si veis el dibujo de la portada, que es como una pared con una grieta rota, también es obra de ella. Parece una colada del volcán. Pues mira, también es que tiene todo que ver, nada es casualidad, ¿no? Y este libro me lo regalaron porque ella es compañera de instituto de mi primo, de un primo mío, y me regaló su libro hace un tiempo y me parece que tiene unos poemas que vienen muy acordes bueno, por lo menos algunos a esto que queremos tratar hoy, ¿no? Y este poema dice así: parte, quiebra, revienta, atraviesa los muros de la realidad impuesta, la que no es nuestra. Abre las manos y que caigan los trozos que sujetas para que no duelan. Arranca la estructura, quema el plástico, araña desde dentro cada reja hasta romperla. Respira el abismo, ábrete y sal de ahí. Eu creio que nesse momento a Rita vai compartilhar com a gente a tela Perfecto. Si queréis lo do vuelvo. poema Como e es está pequeño, lo também, podemos volver a leer si queréis. que ela também está em português. Então, Muy bien. vamos ver agora novamente, Débora, se você puder Vale. declamar Sí. novamente, ela vai por aqui, tá? Perfecto. Conforme está escrito. Perfecto. Perfecto. Parte. Parte aquí en español es parte por parte, rompe. ¿Vale? Parte, quiebra, revienta, atraviesa los muros de la realidad impuesta, la que no es nuestra. Abre las manos y que caigan los trozos que sujetan, para que no duelan. Arranca la estructura, quema el plástico, araña desde dentro cada reja hasta romperla. Respira el abismo, ábrete y sal de ahí. Muito bom. Muito obrigada. Respira. Muito lindo. Respira o abismo. Sí, respira el abismo, ábrete y sal de ahí. Sim. Muitas gracias.
Gracias. Amigas, nesse momento, eu vou novamente aqui acionar a Rita como intérprete, e cada uma, então, escolhe o seu idioma, e nós vamos começar. Débora poderá começar a sua exposição sobre o tema da noite, tá bom? Vale, voy a beber un poquito de agua. ¿Puedo comenzar, si me permitís? Si alguna cosa, bueno, yo me siento en familia. ¿Alguna cuestión que... Sandra, no te oí ahora. No sé si estaba diciendo algo, Nieves, o Rita me decís, ¿vale? No, Rita, Vale. Rita traducirá si Vale. te dice algo. Vale, claro. Quiero aclarar una cosa en relación al título, que lo había comentado con Nieves, y Nieves lo había comentado con alguna de vosotras, me parece, que yo, a ver, yo no soy psicóloga, yo soy coach, yo acompaño a personas en procesos de cambio en su vida, ¿vale? Muy resumido, desde quién soy yo en este momento de mi vida hasta quién quiero ser realmente, o desde lo que yo estoy haciendo a nivel laboral o a otros niveles en mi vida en este momento, en el proceso de minha vida nesse momento, para chegar a ser, fazer o que eu realmente quero fazer. Então, não me sinto muito cômoda falando sobre a violência e as intercussões a nível psicológico, propriamente dito. Mas eu vou propor como dar uma volta, como dar um giro ao título desta exposição. Que a mí me parece más adecuado para mí, que sería algo que me gustó mucho, que es algo así como la violencia. Algo que eu gostei muito, sobre como a violência atua como gotas de água sobre a pedra. Reflexões sobre diversas formas de ver as pessoas. E vou explicar, queria desenvolver a partir daí, se estiver tudo bem. Também me parece importante e muito importante, e vou compartilhar a tela. Me digam se estão vendo. Sim, estamos vendo. Perfecto. A ver si la amplío. Oye, si la amplío no se ve tan... Espera, la voy a cerrar. Talvez se ampliar não veja tão bem. Bueno, primero me parece... Si en algún momento no me escucháis bien porque estoy compartiendo la pantalla y baja la señal, me lo decís. Se de alguma forma, se em algum momento não me escutarem, por favor avisem, porque estou compartilhando a tela. ¿Escucha bien? Se escucha bien, Débora. Vale. Me parece que muy interesante que justo surja... Me parece muito interessante que venha esse tema à tona nestes momentos, que dentro de 2 semanas é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, no dia 25 de novembro. Então, para mim é muito importante que surja esse tema nestes dias. Vou falar brevemente que esse dia começou a ser mobilizado para denunciar a violência que se exercia sobre as mulheres em todo o mundo e pedir políticas em todos os países para a sua erradicação, a partir de 1981. Foi o movimento feminista latino-americano quem começou a pedir este dia para atuar e ativar políticas de erradicação com relação à violência contra a mulher. E agora eu vou explicar o que eu quero esclarecer. Diferentes termos, porque eu acho que tem muita confusão. Não sou expert em violência de gênero,
mas é para explicar para as pessoas, mais para as mulheres que estão interessadas nesses temas feministas e também para as pessoas em geral, que queremos, de alguma forma, todos somos agentes sociais. Se eu falo muito rápido, que me digam. Se não me entendem, também. Todos somos agentes sociais. E acredito que no sentido de que todos formamos parte do sistema e temos que compreender que nesse tema se misturam muitas coisas. Então, o que é a violência? Exercer violência é impor pensamentos ou valores com força. É fazer valer. Vou colocar um pouquinho alto. Fazer valer com medo. Não permitir o diálogo. É excluir e ela está tentando ver como que ela muda a tela. Minimiza tu Zoom. Minimiza tu Zoom. Ah, espérate. A ver si... Minimizo mi Zoom. Tá vendo se minimiza o zoom? Me salen las pantallas vuestras al lado. Vale, a ver aquí. Mejor. Vale, como yo ahora nos veo, si en algún momento... Como eu não estou vendo vocês, se acontecer alguma coisa, avise. É excluir, é diminuir tudo que põe em questão o poder de quem usa e utiliza a violência. Exercer violência é impor pensamentos ou valores com a força. Fazer-se valer com medo e não entrar em diálogo. Excluir e diminuir tudo que põe em questão o poder de quem usa. A violência doméstica e a violência de gênero, exemplo, na Espanha, não é a mesma coisa. Por isso, eu acho que é importante, porque violência doméstica ou intrafamiliar é a que se produz entre membros do núcleo familiar, com prévia convivência, podendo ser vítimas tanto homens como mulheres. Seu referente jurídico, não vou falar sobre o código agora, porque depois podemos falar. Na violência exercida pelo agressor sobre os descendentes, ascendentes ou irmãos, que seriam os filhos ou os pais, ou seus irmãos, por natureza, adopção ou afinidade, próprios ou do cônjuge ou convivente, sobre os menores ou incapazes, pessoas incapazes que convivam dentro da casa, ou seja, pessoas sujeitas à potestade ou acolhimento. É a violência que se produz dentro do lar, seja contra os filhos, os pais ou qualquer outra pessoa que conviva na casa. Porque a violência de gênero é aquela que exerce sobre uma mulher ou que estejam ligados a ela por laços de afetividade, seja o cônjuge ou ex-cônjuge, para conseguir o controle sobre a mulher, que se produz de uma maneira continuada no tempo e sistemática na forma, como parte de uma mesma estratégia. Aqui na Espanha, dentro da Lei de Proteção Integral de Gênero. Aqui, por exemplo, no artigo 1 diz, nesta Lei 1 de 2004, todo ato de violência, como manifestação de discriminação, a situação de desigualdade e a relação de poder de homens sobre mulheres, se exerce sobre estas por parte de quem seja ou tenha sido seu cônjuge, ou de quem esteja ligado a ela por relações similares de afetividade, embora sem convivência, que tenha ou possam ter como resultado um dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para a mulher, assim como ameaças de tais atos, a coação ou a privação de liberdade, tanto
se produz na vida pública como na vida privada. Isso não inclui a violência no trabalho. E também não inclui a violência sexual se não é por parte do cônjuge. Temos que diferenciar para que compreendamos quando falamos de violência de gênero, violência doméstica, são diferentes conceitos. Vou ver se os vejo, porque não estou acostumada a falar sem ver vocês. Más bien, Débora. Venga, entonces continúo explicando. Hay diferentes tipos de violencia, además Os diferentes tipos de violência. de la violencia, Então, está la violencia psicológica, dentro da violência temos violência psicológica, violência física, violência sexual, más comúnmente que são as mais comumente podemos, digamos, reconhecer. para no como mucho más en esto, porque creo, y si alguien tiene Creio. dudas, E se alguém tiver dúvidas, quiero que me pregunten, ¿no? Porque quero que perguntem. no me quiero como parar más porque son las que más Não quero me deter mais, porque são as que nós mais reconhecemos. hacer hincapié en las microviolencias. Temos que fincar o pé nas microviolências. E que são as microviolências? Las microviolencias son comportamientos de São comportamentos de dominação e violência que se dão habitualmente nas relações de casal e que costumam passar desapercebidas. Por que eu acho que é importante pontualizar isso? Porque tem uma escala de violência. Todas sempre começam a partir destas microviolências e não são percebidas. Sustentam o desequilíbrio do poder do homem sobre a mulher e contam com uma base cultural que os tolera e normaliza. Contam com uma base cultural que os tolera e normaliza. Porque eu posso ter uma coisa regularizada, que o meu amado me critique a forma de vestir, a forma da minha família. Isso eu já vivi, então por isso eu tenho regularizado. Critica meu aspecto físico, a forma de vestir. E chegamos nesse nível. A forma de eu me expressar costuma estar presente desde o início da relação e são a base sobre as quais podem aparecer os restos de violência. Por exemplo, microviolências começam pelo poder e controle. Intimidação, provocando medo através de olhares, ações, gestos, formas de expressar, abusando, inclusive os animais, com fotos, rasgando fotos, com armas, um controle homofóbico, através do mundo LGBTI. Temos o abuso sexual e físico, comparando com casais anteriores, tentando provocar ciúmes, usando drogas, álcool, para que seja mais fácil conseguir relações sexuais. Isso é importante, estar consciente sobre isso, principalmente nos jovens, pondo em dúvida a sexualidade dos jovens, detendo a pessoa maltratada para que ela não se vá, golpeando, empurrando, abuso emocional, fazendo se sentir inferior, humilhando, questionando sua orientação sexual, abuso econômico, aproveitando-se do dinheiro da pessoa, tirando para poder administrar e obrigando que a pessoa lhe peça. Também fazendo que a pessoa seja culpada, porque eu também vivi isso, pelo nível econômico, dizendo, eu te pago e você vem comigo, você me acompanha. Isso começa a minar a pessoa, a fazer com que ela se sinta pequena, mais pequena, e minando sua autoestima. Isolamento, usando os ciúmes como símbolo do amor, controlando o que a pessoa faz, quem vê, com quem fala, limitando as relações de família. Ninguém vai acreditar na sua orientação sexual.
Temos aqui as ameaças que podemos imaginar. Quando uma pessoa vai se separar, ameaça suicídio, se matar, se você me abandonar. Isso já sobe um pouquinho na escala. Mas, por exemplo, a dominação e o uso de privilégios, tratando a pessoa como uma posse, fazendo com que assuma todas as tarefas do lar, porque eu te pago e você tem que fazer isso e aquilo, não deixando que ela tome decisões. Isso é só um exemplo de coisas que podemos viver ou já até vivemos, muitas mulheres. Definindo os papéis de cada um, definindo como vai vestir ou atuar, minimizando, culpando, minimizando o abuso, fazendo com que a pessoa pareça exagerada quando diz uma coisa, quando me falta o respeito, quando conversa com outra pessoa, fazendo que eu pense que estou louca, negando o que acontece. Ou quando fala alguma coisa, não, eu não disse isso. Isso é muito habitual nestes primeiros passos na escala de violência. Fazendo sentir como responsável do maltrato, culpando-a. Quando isso vai subindo, então diz que a pessoa já merece isso, normalizando uma situação de violência. E eu quero colocar um iceberg sobre a parte emocional. O que nós vemos, a parte visível, da violência, que pode ser o assassinato, a agressão física, o estupro, o abuso sexual, grito, o ameaça, o insulto, e a parte menos visível, que é uma violência sutil ou microviolência, quando começam com anulação, o sexista, invisibilização, publicidade sexista, quando controla, o humor que também é sexista, fazer piadinhas, faltar com respeito pela ironia, ou humor, ou as piadas, o passivo-agressivo, sabe? Não falo muito direto, mas estou dizendo. Isso vai minando. É como a gota de água que vai quebrando a pedra. Chantagem emocional, desprezo, ignorar a pessoa. Isso vem em silêncios, como castigo. Quando a pessoa usa, quando o agressor usa esses silêncios como castigo, também. Humilhar, desvalorizar. Temos aqui um amplo espectro destas formas. Também, isso é o mais próximo das de violência simbólica. A violência simbólica apareceu nos anos 60 pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, que escreveu uma definição também muito certa da violência simbólica, que diz: a violência simbólica é uma violência amortizada, insensível e invisível para suas próprias vítimas, que exerce essencialmente através dos caminhos puramente simbólicos da comunicação e do conhecimento, ou mais exatamente do desconhecimento, do reconhecimento ou, em último termo, do sentimento. Bom, a Organização Mundial de Saúde, em 98, declarou a violência doméstica como prioridade internacional para os serviços de saúde. No mesmo ano que, na Espanha, se criou o primeiro plano de ação contra a violência doméstica, né, para abordar
Não só a violência de gênero, mas também a doméstica. Porque se considera que é um tema de prioridade para os serviços de saúde. A ONFE, que é o serviço deles, fez um relatório mundial sobre a violência no conjunto como uma das principais causas de morte e lesões não mortais em todo o mundo, onde se realiza uma exposição atualizada das repercussões de violência na saúde pública, sempre que formula recomendações dirigidas à prevenção. Violência doméstica comporta graves riscos para a saúde da vítima, tanto no nível psicológico como físico. O impacto emocional que gera esta situação é um fator de desequilíbrio para a saúde mental, tanto das vítimas como dos que convivem com ela. Tudo certo até agora? Vamos bien, Débora. Lo único que te recomendaría que vayas generalizando, porque como empezamos media hora más tarde, se va a hacer muy extensa. En todo caso, Vale. luego en las preguntas, Exacto. tú puedes Sí. eso. Vale, ahora lo que voy es un poquito a explicar desde el conocimiento que yo tengo de Vou programación. explicar desde o contexto que eu tenho de neurolinguística, de inteligência emocional, como funciona o nosso cérebro para que possamos compreender certas coisas como pegadas que nos deixam as situações e gerar um conflito emocional. Como isso pode nos deixar uma marca? Nosso cérebro, quando temos que dizem na inteligência emocional, em termo científico, está sendo muito estudado esse tema, está na moda, e agora se escuta muito Luiz Alonso Puig, nosso cirurgião espanhol, palestrante internacional. Se vocês já viram algum vídeo, ele fala muito desse tema como uma chave importante para o desenvolvimento das pessoas. Nosso cérebro, se diz, é um cérebro sobrevivente, pré-histórico, de alguma maneira. Nosso cérebro está preparado para que apareça um leão e nós o ativemos frente a essa ameaça e saímos correndo. Tem uma parte muito importante, que é quando temos um estímulo visual, auditivo, um estímulo que nos indica, através do tálamo, dos nossos sentidos, que podemos ter um perigo. Essa informação chega na parte pré-frontal, a parte mais desenvolvida do nosso cérebro, que nos ajuda a pensar. Antes de chegar aí, que nos ajuda a pensar, essa informação passa por uma pequena glândula chamada amígdala. Em resumo, a amígdala, ela facilita o processamento do estímulo de perigo, como a supervigilância da ameaça. A amígdala decide se estamos em perigo ou não. Passa primeiro por aí a informação. Então, a amígdala ela manda para todo o nosso corpo um estímulo para que o nosso corpo possa se mover, respirar. Ficamos tensos para nos preparar e sair correndo. Então, o que acontece? Quando vivemos um conflito que nos impacta, ou uma ameaça que nos causa um impacto emocional ou físico, faz todo esse processo. Entendido até aqui? Então, o que acontece? Quando a amígdala não diferencia se a ameaça
que eu estou vivendo está no presente é a mesma que eu vivi quando passou essa situação mesmo. Deixa eu explicar. Quando eu recebo uma situação onde tem uma lembrança por uma palavra, por um gesto, por uma sensação que me faz lembrar uma situação que eu vivi anteriormente, emocional, que me impactou muito, o corpo se dispõe e revê essa ameaça como se fosse real, aqui e agora. Entendido? Se quiser, depois eu explico melhor. Por exemplo, vou contar um exemplo que eu vivi. Eu tive uma relação na qual eu vivia muito essas microviolências. Ele me criticava muito, ele ia me fazendo sentir, eu me dei conta, uma coisa que eu acho muito importante, que o ambiente é muito importante. O ambiente é importante. E o ambiente, quando a pessoa está numa relação assim, que todos observem e lhe transmitam a pessoa que está nessa relação, que digam que tem alguma coisa que não está legal. O olhar do ambiente das pessoas em volta é muito importante. Que todos apoiem, estejam atentos a estes inícios de microviolência. Vivi situações assim. E, por exemplo, faz pouco tempo eu estou com outra pessoa, estou super bem, nada a ver com o outro. Alguma coisa me disse que eu estava fazendo algo com a roupa e alguma coisa me indicou que eu tive uma reação desproporcionada. Reagi com uma dor que eu quase comecei a chorar. Reagi, me senti, num segundo, por uma única coisa que me falou, me senti que estava fazendo tudo errado, me senti mal, como se tivesse falado alguma coisa muito grave. Nesse momento eu não me dei conta e eu reagi respondendo com a parte sensível. Porque me falou isso, porque aquilo, porque isso, e assim. Quando passaram uns minutos, eu me dei conta que não era pelo que ele tinha me falado nesse momento, que havia sido uma reação do que eu tinha vivido, que a gente fala na inteligência emocional, um sequestro da amígdala. Ele disse alguma coisa que detonou em mim. Essa é a lembrança e todo o meu sistema, todo o meu corpo se conectou como se eu estivesse vivendo uma situação, como se estivesse sendo agredida verbalmente, sem estar, mas como se eu estivesse vivendo de verdade. E eu lembrei novamente dessa situação. Acho que assim se explica bem. Então, imaginemos como eu vou fazer, como uma pessoa está vivendo esta situação constantemente. Quando nosso corpo, nosso cérebro está sobre estresse, excitado sobre essa situação de ameaça durante muito tempo. Imaginemos todos os efeitos que podem acarretar a nível psicológico e a nível físico. Vou falar, por exemplo, do meu caso, que eu prefiro falar de mim do que de outros. Depois, se vocês quiserem, eu explico mais. Primeiro, como você vai ficando pequena, como você vai deixando de fazer brincadeiras, você vai deixando sua espontaneidade. Cada vez você vai se vendo pior no espelho, porque a tua autoimagem também muda. Você vai se sentindo menor. E a nível físico também. Vão acontecendo efeitos, repercussões de tensão.
Eu tenho uma tendinite crônica, que pode ser que não seja disso, mas tive por muito tempo nessa parte do meu corpo. Foi muito. Débora, los comentarios en el chat indican que te están comprendiendo perfectamente. Vale. Pues yo creo que ahí he dejado como esa pildorita, no sé. Acho que eu deixei esse comprimidinho para vocês, essa pílulazinha. Se temos tempo, tudo bem, senão damos lugar para outro espaço. Inês diz que sim. Las meninas están muy imbuidas ya. As meninas já estão imbuídas do tema. Então, vamos tratar de ser dinâmicas, porque o tema é longo e gera muitas questões. Não só com relação a perguntas, mas também nós. Então, que cada participação seja rápida e dinâmica e que permita que todas possamos participar. No possível, todas e todos. Os homens também estão incluídos, não todas. Muito surpreendente que tenhamos homens aqui, porque eu não vi. Temos Milton Medran, Mauro, Salomão também. Bom, aqui temos uma pergunta de Jacira. Quem quiser perguntar, pergunte no chat. E vamos anotando com a Regina. Posso? Posso? Vou pedir a Rita a gentileza de traduzir. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos, que alegria, que satisfação. Quero agradecer os nossos amigos, homens, que estão prestigiando o nosso trabalho. Quero agradecer muitíssimo, Débora, por essa belíssima exposição, profunda e importante. Muito obrigada. Eu queria lhe fazer duas perguntas, muito rapidamente. A primeira é a seguinte. Um jovem casal, a moça diz que gosta de usar batom vermelho e esmaltes vermelhos. Porém, ela não usa porque o seu namorado não gosta. A pergunta se ela está se submetendo à vontade dele, ela responde, não, eu estou fazendo uma concessão, porque não me custa nada. Então, eu queria lhe perguntar, Débora, se é fácil perceber o limite entre a concessão e a submissão, porque toda relação humana exige concessões. Não é possível um bom relacionamento humano em qualquer nível se não houver concessões. Então, a minha pergunta é se você vislumbra um limite entre fazer concessão ou submissão. E a outra pergunta é sobre a atuação do entorno. Você disse que é muito importante quando o entorno percebe uma relação abusiva, chamar a atenção da pessoa. Mas eu já vivi experiências, mais de uma vez, porque fui vítima de uma relação muito abusiva, então eu reconheço facilmente uma relação abusiva. Já aconteceu comigo, mais de uma vez, de muito cuidadosamente tentar alertar a pessoa de que ela está sendo vítima de uma relação abusiva e a própria vítima diz, não, não é assim, você está equivocada. Ou seja, a vítima nega a violência que ela sofre. Eu queria lhe perguntar também como você vê essa situação e qual seria a sua orientação numa situação dessa. Supondo que você esteja vendo a sua irmã numa relação abusiva. Você vai dizer para a sua irmã que ela está numa relação abusiva, ela diz, não, 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 você está interpretando mal. Qual deveria ser a sua atitude?
Muito obrigada, viu? Vale. Vale. Muy complejo el tema de, perdóname que se me olvidó, espérate, estoy oyendo a Rita, muy complejo el tema entre concesión y, repíteme por Submissão. favor cuál era la palabra. Submissão. Y Submisión. sumisión. Es como, a ver cómo, si te sé responder. Hay una parte muy importante que nosotras, sobre todo como mujeres, tenemos muy É uma normalizada parte muito importante que nós, como mulheres, já temos como normalizadas conceder muitas coisas nas relações. Eu acho, e penso que vocês estarão de acordo comigo, que é muito mais que os homens. Porque na parte feminina, somos educadas, tradicionalmente e culturalmente, mas para atender a necessidade dos outros antes da minha, certo? Para pôr o outro antes de mim, seus desejos, suas necessidades, certo? Temos muito mais normalizado isso, certo? Agora, uma coisa é, para mim, como diria, uma coisa é conceder, veja, nas relações tem que ter o equilíbrio, nas relações tem que estar o equilíbrio entre dar e receber. Para que uma relação seja sã, pela minha experiência, e eu já falo pela minha experiência profissional também, é muito importante o equilíbrio entre dar e receber. Eu posso conceder, sim, e há um equilíbrio entre eu conceder e o que o outro concede, certo? Agora, quando eu nesse conceder estou renunciando, primeiro eu dou muito mais e estou renunciando a mim mesma. Aí eu já estou passando do limite. Tem uma frase, que eu não lembro de quem é, e eu uso muito nos meus workshops. Se para estar perto de você tenho que renunciar a mim, temos um problema. Certo? Eu acho que isto é muito importante, a consciência, trabalhar muito a consciência de saber quem eu sou, o que eu quero, o que eu preciso, o que é importante para mim, quais são as minhas necessidades reais. Para isso, tem que ter um caminho, um processo, que nem todo mundo está nesse caminho, nem todo mundo faz, mas cada vez mais próximo de nós mesmos, de olhar para mim. E quanto mais eu me conheça, mais eu posso saber. Quando eu estou passando do conceder, esse equilíbrio, chegar a esse equilíbrio na minha relação. Eu dou e você dá. Eu recebo e você recebe. Passar o limite do eu estou me condicionando a você. Estou renunciando partes minhas para estar mais próximo de você. Eu acho que a partir daí a gente pode entender. E volto a repetir. Eu acredito que nas relações é muito importante o equilíbrio entre dar e receber. E aí podemos ter uma dica. Uma dica. E quando eu tenho dicas, eu aproveito para responder sua próxima pergunta. Ter dicas de pequenos detalhes, amostras de quando eu estou deixando de rir, estou apagando partes de mim mesma. Olha, uma amiga muito próxima em certas relações que ela teve, que eu tive, ela sempre me dizia: amiga, com quem você esteja, você tem que ser 100% você. Quando eu deixo de ser 100% eu, é porque tem alguma coisa em mim
que está ficando limitado para dar espaço ao outro. E que sejamos dois seres completos nos acompanhando. Para mim, o crescimento, o principal da relação é isso. E na seguinte pergunta, Jacir, para mim, tem momentos em que a pessoa não percebe, ou não quer perceber, ou não pode perceber, que está tão comprometida que não consegue ver. Primeiro, tem que dar dicas dizendo, aconteceu com minhas amigas. Você já percebeu que cada vez que você está com essa pessoa, você sai menos? Desde que você está com ele. Como você se veste, como mudou a sua forma de se vestir, você não dá tanta risada. Dar dados concretos, fatos concretos, para que a pessoa veja, como num espelho ela pode ver. E se ela não percebe, eu estou aqui, aberta, esperando, não vou perseguir, mas eu estou aqui, para quando você precisar, para que você venha até mim, certo? É muito importante seguir, não abandonar, não dizer, vai, faz o que você quiser e eu deixo. Seguir, como estando presente e disponível para a pessoa, e que se siga vendo que há outras formas de relacionar-se, através de outros vínculos. E também eu tive amigos homens, que têm uma amiga, que estão numa relação que para eles não é saudável, que recomendou a terapeuta nos workshops, recomendou, sigam a vida da sua amiga, que através da relação de amizade com você, que ela saiba que tem outras formas de se relacionar. E vai chegar um momento que ela vai perceber. Certo? Acho que isso pode servir a todos como resposta. Muito obrigada, Débora. Paula. Puedo leer yo la pregunta, pero si la quiere decir. Dice Paula Espínola, ¿qué hacer cuando la amígdala fue secuestrada? O que fazer quando a amígdala for sequestrada? O que fazer quando estamos no momento que estamos aí? Primeiro, a respiração é muito importante, porque quando estamos em um momento de ativação, de ameaça, nós ficamos assim, certo? Não respiramos, deixamos de respirar. Todo o nosso corpo está predisposto a isso, para sair correndo. A respiração, abrir a boca e respirar, e ser consciente da nossa respiração, nos ajuda a, primeiro, que, por exemplo, os níveis de cortisona, que são os níveis que disparam, baixem. Respiração ajuda a que o oxigênio chegue ao cérebro, e então nosso cérebro volta a se regenerar, a se reativar, para que chegue o oxigênio e a informação. Isso falado pelos expertos em inteligência emocional, para que seja desde a amígdala até o cérebro pré-frontal, que é o mais racional. Para mim, o mais importante é respirar. Outro ponto importante, fazer alguma coisa, se mexer, fazer algum tipo de exercício. Dizem que o esporte ajuda bastante nesses processos. Quando estamos muito envolvidos, que não vemos. Então, caminhar. Caminhar é integrar no corpo o movimento para frente. Então, nos ajuda a que saiamos de muitas situações. Levar o movimento ao corpo, porque sabemos que baixa cortisona e sobe os hormônios conhecidos como da felicidade, serotonina, melatonina, todos estes hormônios, dopamina e etc. E depois também porque quando respiramos, nos conectamos com o presente. Se já levamos nossa consciência ao corpo,
Eu trabalho muito com a atenção plena. Eu levo a respiração e sinto o meu corpo. Depois dou mais detalhes. Eu sinto que parte do meu corpo está tensionado. Levo a respiração, paro, deixo de fazer isso. Eu paro, corto o tema do sequestro de chuva de brainstorming, da mente rumiante que está ali produzindo. Eu paro quando eu levo a minha atenção para o corpo, minha respiração, para as zonas onde há tensão, nós. Que eu sinta que há um incômodo, sem contar nada mais. Se eu começo outra vez a contar uma história, e eu volto outra vez a esse estado, isso é hiperpensar. Como ir de uma ideia a outra Ah, e perder. vale, puede Isso é como ir de uma ideia para outra, para outra, para outra. Eu chamo de mente ruminante, quando estamos no drama, porque ela está ali. Então, isso para quando eu volto para o corpo, quando eu respiro e volto para o corpo. Sinto que o corpo vai afrouxando, vai baixando. Vale, Susana, por favor, luego Rocío, Susana. vale. Pequeña contribución. A Rocío não é primeiro? Não? Pasa tú primero. Ok. Susana. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a belíssima exposição que a Débora fez. Muito obrigada, Débora. Maravilhoso o teu trabalho. Quando vi aquele desenho do iceberg, eu passei por todos aqueles, menos o assassinato. E a agressão física não chegou a se consumar. Mas todos aqueles das microviolências até as violências mais violentas, eu passei por todas no primeiro relacionamento que eu tive, né? Que foi o pai da minha primeira filha. Eu era uma menina de 19 anos. Então, eu realmente não tinha muito a experiência, né, necessária para lidar com aquilo. Eu me sinto uma sobrevivente, na verdade. E quando eu vi também a questão do leão, que desperta a questão da amígdala, eu até nem tenho mais as amígdalas, eu tive que extrair as minhas amígdalas. Mas... No es las amígdalas del cuello. Ah, não é? Ah, bom. Não são as da garganta, é do cérebro. A gente chama de tonsila. Essa amígdala que ela fala é do sistema límbico. Ela falou em amígdala, eu pensei, xiii, não, sistema límbico. E quando eu aceno na costa, você imagine o seu dedão dobrado, sim, a mão e assim dobrado. Então, sim, isso seria o neocórtex, o córtex. E o dedão, o sistema límbico. Sim. E aqui, o que se diz amígdala, é o pontinho. Sim, é no cérebro. Sim. É dentro do cérebro, isso aqui é no meio do cérebro. Depois, para cá viria a medula. Sim. Então, Alcione, como que a gente fala em português? O quê? É a amígdala mesmo? É a amígdala mesmo. O mesmo é nome? É o mesmo nome. Amígdala porque é uma glândula com forma de almendra. Por isso se diz Ela me perdoe a ignorância, mas foi bom porque ficou esclarecido. Eu também estava entendendo que fosse a amígdala. Sim, perdão. Não, porque é nome científico. É amígdala também. E acá em Brasil temos duas, pero o nome também se habla tonsila. Sim. E isso tudo é dentro do cérebro. Então, todas as emoções, todos os nossos sentidos entram pelo cérebro
e sistema límbico, e aí distribui para toda a parte de nervos, né? O sistema parasimpático, então daí a respiração, o cardíaco, que bate muito mais forte e rápido, então todo o suor, sudorese, todo o sistema nervoso e sistema endócrino é atingido, né, e estimulado pelas nossas emoções. São os gatilhos, né, que nós São os vamos... gatilhos. Perdón, Então, perdón por no haberlo aclarado. No pida perdón, porque es igual en Brasil, muchas personas se confunden, porque é um nome científico que as pessoas não conhecem. É muito técnico. Não te preocupa. Pero ahora nadie vai olvidar. Sí, estaba en la imagen, sí, Rita. Estaba en la imagen, por eso sistema límbico no meio do cérebro. Mira, en la imagen, espera un momento, voy a compartir, tengo que compartir pantalla otra vez, aquí. Não, acho que não precisa. Espera. Bueno, ¿no? Vale, não vale, te preocupa. Vale. Não, tá bem tranquilo, ficou bem claro agora, bem claro. Vale. Mas então eu me sinto realmente uma sobrevivente, me sinto uma sobrevivente de toda aquela carga de violência, né? E eu gostaria só assim de colocar esse não um testemunho, mas esse depoimento, que uma das coisas que me fortaleceu, porque eu era uma menina e a minha realidade estava muito conturbada, né? Minha família não estava aqui, minha família tinha ido embora, tinha voltado para outro estado e eu estava sozinha. E com uma filha recém-nascida. Então, com 19 anos, uma filha recém-nascida e uma relação completamente abusiva e tóxica. O que me fortaleceu, o que me deu muita força para buscar uma saída foi o espiritismo. Foi onde eu me refugiei. Foi onde eu encontrei, digamos assim, um amparo, né? Uma força. E talvez eu tenha conseguido fortalecer o meu lado espiritual para poder conseguir sair fora daquilo. E eu consegui. Né? Tanto é que estou aqui, estou viva, né? Sair daquilo, consegui criar minha filha bem, né? Acredito que com poucas sequelas, né? Mas, enfim, é isso. Outra coisa que eu queria te perguntar, Débora, aqui no Brasil, nós temos o número 180, que é uma descagem gratuita para denúncias anônimas, né? As pessoas podem usar esse número para fazerem denúncias anônimas de violências domésticas, violência contra a mulher. Na Espanha, vocês têm também esse serviço? Sim, 016. Ok. Na Espanha é o 016. Nós precisamos usar muito esse número, viu, gente? Quando a gente percebe a denúncia anônima, basta que a gente tenha as informações para passar, sabe? É uma forma de não deixar, né? Sim. Obrigada, Débora. Obrigada. Sí, de hecho, por ejemplo, hasta la página web del Instituto de... Temos até a página web do Instituto da Mulher está preparada para, se você acessar e buscar informação, ali você pode fazer o registro e tudo, e os históricos de que você pode entrar e se informar. Ele tem uma saída rápida para mudar a tela, se for pego. En todos los municipios, los ayuntamientos. Em todos os municípios tem uma área especializada em igualdade, assistentes sociais, psicólogos, para ajudar e manter, sustentar as pessoas que queiram pedir ajuda. Em todas as festas tem o que eles chamam ponto violeta, que é para onde as jovens, as pessoas que estejam presenciando ou estejam vivendo uma situação de violência, que possam ir ali rápido. É o chamado ponto violeta. Bien.
Gracias. Vamos ahora a una reflexión que nos quiere acercar Rocío, luego pasamos a la pregunta de Salomão. Rocío, Vale. adelante. Vale, es muy breve, ¿vale? Mira, venga. Me gustaría explicar muy brevemente... Uma coisa breve. Gostaria de explicar brevemente, lembrar de forma leve a história de uma menina perto no lar. No começo, você não entende, depois você vê tudo como se fosse o dia a dia, sem saber o que vai acontecer. Um golpe, mas depois vai a dor. Depois fica a cicatriz. Você pensa que assim é o mundo. E você devaneia no pensamento, na imaginação, crescendo. E indo à casa de outras pessoas, você se dá conta que a violência no teu lar não é igual. E vê que você compara e quer que seja o outro o seu lar por um momento. Segue quebrando pedaços da sua alma e coloca curativos de esperança até crescer. Você cresce e a falta desse esparadrapo se deixa levar. E aí você perde a autoridade. Com o tempo, violência, sobretudo psicológica, que a primeira violência física provocou um divórcio. Então, não consciente que sua filha possa passar por algo parecido, adote pela liberdade e o dano psicológico, e vem mais forte, através do ex contra você. Depois, dano através da filha, pela moral, pela economia. Finalizando, pela minha experiência, a vontade de ser livre faz com que se rodeie com pessoas que te deem calor. Sente tudo adiante. Nunca repetir o passado, senão transformá-lo em presente. Não pensar na meta, mas criar bonitas lembranças para amanhã. E obrigada. Muy bonito, Rocío, muy emotivo. Desde tu realidad, ¿no? Gracias. La pregunta de Salomão. Según algunos espíritus, la renuncia a la propia voluntad es una virtud. Segundo alguns espíritos, Salomão, segundo alguns espíritos, a renúncia... Entonces, ¿cómo interpretar esas situaciones? Vale, no voy a entrar a interpretar esa situación, solo voy a diferenciar. Egoísmo de autocuidado. A vezes... Vou só diferenciar. O egoísmo do autocuidado. Às vezes a gente fala que quer converter para seguir manipulando, acusando. Falando que é egoísmo, uma situação de autocuidado. Para mim, é diferente. Para mim, o egoísmo tem que ver com outros aspectos, com que eu... ¿Cómo decir? Pienso solo en mí. Se eu penso só em mim, se eu menosprezo os outros, se eu estou diminuindo os demais, se eu não lhes dou importância, se eu não atendo nem vejo o outro, se eu só vejo a mim mesmo. Lo que decías antes de tomo y doy. O que você dizia antes, entre El egoísmo sería tomar y no dar. tomar e não dar. Só receber, 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 exigir, obrigada, exigir e crer que eu tenho todo o direito, que eu só tenho direitos, que eu não tenho responsabilidade com relação ao outro. E outro conselho que eu também trabalho é o autocuidado. Eu atendo a minha necessidade, mas eu não deixo de ver você. Porque aqui pode ser um jogo de ganhar ou ganhar. O egoísmo seria só eu ganho. Aquí hay una pregunta de Zeta Díaz. Zeta no sé qué es.
qué nombre es. ¿Cómo explica el que se sigan Como explica que sigam escolhendo pessoas maltratantes, pessoas que maltratam? Isso é complexo. Vou deixar aqui minha opinião, talvez pessoal. Quando a pessoa tem tão normalizado, integrado. Quando a pessoa tem tão normalizado, tão integrado o maltrato, que embora cambie, embora mude a relação, ela segue escolhendo o mesmo, inconscientemente, sempre o mesmo. Inconscientemente, sempre o mesmo tipo de relação. Ou seja, é como a mesma pessoa, ou a mesma personalidade, ainda que seja diferente pessoa. Porque aí tem uma... Primeiro, tem muitas questões que eu tenho já normalizadas. E outra, porque eu também tenho um padrão de relação. Porque eu sinto e eu acredito que na forma de amar é dessa maneira. E eu tenho tudo tão normalizado que eu sigo repetindo de forma inconsciente. Não quero ir muito mais para ali, mas se eu tenho algo normalizado, eu sempre vivi assim, sigo repetindo, até que eu me dou conta, e aí eu dou um passo para a consciência. Escolho e posso escolher dessa consciência algo diferente. Mas tem que ter um passo para a consciência. De que eu me dê conta de que esse tipo de relação, esse jogo, entendam, né? Esse tipo de relação não é saudável, não é amor. A pessoa não me ama por desenvolver certos gestos, comportamentos, etc. Isso não é saudável para mim. Eu não mereço, porque tem muitas crenças de merecimento inconscientes. Porque inconscientemente eu cresci, eu desenvolvi com essa crença limitante de que eu mereço, sempre inconscientemente. Como? Será que eu não mereço alguma coisa melhor? Estamos falando inconscientemente. Eu não mereço nada melhor. Por questões de culpa, por autocastigo, por questões de fidelidade inconsciente ao que já recebi. E quando eu falo aqui, eu falo das minhas primeiras relações na vida. Porque é um padrão relacional. E eu acho que ou as mulheres da minha família não merecemos e vivemos assim. E eu sigo repetindo. Por amor, inconscientemente, sigo repetindo esse padrão. Muy claro. Sandra, creo que tenías una pregunta. ¿O no? No se escucha. Sou eu. Ahora. Posso falar? Sí. Então, amigas, eu gostaria só de contribuir, também como a Suzana colocou, né, de fazer aí um depoimento, dizendo que também vivi algumas situações na minha vida de violência doméstica. E aí eu quero deixar esse depoimento pelo seguinte, porque não é fácil, primeiro, mesmo eu sendo espírita, de nascimento, e todo o conhecimento que eu possuí em relação a esse tipo de assunto, eu estava vivendo uma relação dessa forma. Então, assim, primeiro a gente nega, né? Aquela fase da negação, não é verdade, não estou passando por isso, porque sou uma pessoa racional, eu tenho, né, tenho visão do mundo, a gente nega.
Então, fica assim, como eu posso estar passando por isso? Não posso. Eu tenho conhecimento para não estar nessa relação, mas a gente fica, porque a gente não consegue encontrar a saída. Tá? Então, assim, é muito difícil a gente sair dessa situação, não é fácil. O que a Débora nos falou, e acho que a Suzana falou também alguma coisa, é muito importante que a gente receba, assim, esses toques das pessoas que estão percebendo isso, né? Porque os que estão ao nosso redor, eles percebem que a gente está, né, que as pessoas estão vivendo uma situação abusiva. Os amigos, os familiares, as pessoas que nos amam percebem e vão falando, né, vão dando os toques. Por isso que, assim, alguém aqui perguntou como fazer, como ajudar. Quer dizer, eu posso denunciar uma situação abusiva sem a pessoa querer? Eu tenho direito de, se a minha vizinha estiver passando por uma violência dessa, a gente tem direito, essa é a pergunta principal, eu tenho direito de denunciar lá nos canais, né, 0800, tá? Eu tenho esse direito? Mas enquanto a relação dos amigos, as relações familiares, o quanto é importante que não se desista, a gente não pode desistir de dar os toques. E aí eu lembro, gente, eu quero fazer aqui até um reconhecimento, que eu tenho um casal de amigos que estão aqui presentes, que é Mauro e Jacira, e o Mauro, uma vez, colocou para mim, quando ele me encontrou, ele falou assim, Sandra, os seus olhos não estão brilhando, os seus olhos estão muito tristes, não tem aquele brilho que a gente costuma ver. E aquilo me tocou, gente, me tocou tanto, que a partir daquele momento, eu comecei a buscar a saída, e saí. Tá, então, eu quero só deixar isso como depoimento de o quanto os amigos, o quanto a família, que a gente não desista das pessoas que estão vivendo, porque esses pequenos toques nos levam a buscar a saída. Tá? Então, fica aqui o meu agradecimento a esse lindo casal de amigos e irmãos, tá bom? Débora, podemos denunciar sem a pessoa consentir? Sí puedes denunciar. Sim, pode. De fato, eu digo que devemos denunciar. Se eu estou na minha casa, eu escuto que tem uma situação de violência no apartamento ao lado, eu tenho que ligar e denunciar, claro. Agora, o que acontece é, por exemplo, pode chegar a polícia falar, a pessoa da situação falar, não está acontecendo nada. E ainda assim, eu acho que se deveria continuar investigando. Pode ser que faça, pode ser que não faça. Eu digo por parte dos policiais que forem à residência, pelo menos vigiando, porque acontece muitas vezes. Quantas vezes vemos situações que vemos uma pessoa agredindo outra na rua, no metrô, no ônibus, denunciam e a vítima não denuncia. Aqui na Espanha, todos somos agentes sociais. Nesse sentido, pode denunciar. Obrigada. Claro que tem que denunciar. O problema é que muitas mulheres, depois, ou as vítimas, não querem manter a denúncia, mas fica ali o registro. Muy bien, gracias Débora, gracias Sandra por tu testimonio tan conmovedor. Una pregunta de Juan Antonio Torrijos, esta hay que hacerla porque si no puede venir un reclamo. Pergunta de Juan Antônio Torrijos, eu tenho que fazer, senão vem uma queixa. No, por aquí todo bien, por aquí todo bien. Dice así, ¿no crees que el desapego... Você não acha que o desapego à parte da própria personalidade para formar um bom conjunto de casal supõe perda de um mesmo, da própria pessoa? Obrigada. Ela vai repetir a pergunta. Você não acha que o desapego, a renúncia,
a parte da própria personalidade para formar um conjunto de casal supõe a perda de um mesmo, a perda da própria pessoa. Vale. Creo ahí hay como, mira, voy a responder de la siguiente manera. Si no he respondido, Respondo da seguinte forma. Se não responder, me avise. está el mito del amor romántico, Está o mito do amor romântico, que diz que isto de encontrar a meia laranja, a metade da laranja, certo? Isso de encontrar quem te complete, quem seja a sua metade da laranja. Aí diz que nós estamos pela metade, que nós não somos 100%. Por isso eu digo o mito do amor romântico. Tem que levar em conta, porque começamos a renunciar a nós mesmos por culpa desses mitos, muitas vezes. E eu sinto que temos que ser 2 laranjas completas. Ou maçã e laranja, maçã e limão, tanto faz. Mas temos que ser 100% nós mesmos. Quando o outro me aceitar 100% como eu sou, como no outro dia, estávamos falando em nossas reuniões de estudo, de amar a humanidade do outro, que o outro não é perfeito como ser humano. Amar a humanidade do outro, sempre entendendo que o outro é um ser humano igual que eu, e nenhum de nós é perfeito. Amar 100% quem é o outro. E aí sim, é quando podemos ter relações mais saudáveis, mais equilibradas. Respondi a pergunta? Sim, respondeu. O que eu quero dizer é que se costuma dizer como metáfora, o casamento é um laboratório onde se conjugam diferentes personalidades e que em algumas ocasiões um tem que ceder para que o outro não sofra ou compreenda melhor a situação e vice-versa. Ou seja, sempre há perda de alguma maneira e ganhos por outro. Então, sempre que eu escolho, em toda escolha tenho ganhar e perder. Se eu não ganho, se eu não escolho, eu não tenho relação com as pessoas. Então, estamos falando do poliamor, que também, cada opção... Não fica dando ideia. Não, você não fica dando ideia. Claro que em toda eleição há um ganhar e um perder. Toda escolha há um ganhar e um perder, mas não estou tão de acordo quanto a renúncia, porque se eu renuncio a mim mesma para que você não se incomode, aí eu estou renunciando partes de mim, certo? Aí não somos 2 pessoas completas. Se você se incomoda com quem eu sou 100%, então vai tratar isso. O problema é seu. Vamos falar... E vice-versa, por supuesto. E vice-versa. Por isso eu digo, garoto ou garota. Precisamente. Podemos falar, podemos conversar sempre. Isso, para mim, me toca desta maneira. Ou, se tem uma conversação, sempre vejo amor à humanidade do outro. E sempre haverá coisas na outra pessoa que podem me incomodar. Pode ser um dia que a pessoa até eu nem suporte a pessoa, sou sincera. Mas não me dá direito a pedir a ele que mude. Porque então já não estou amando como ele é 100%. Outra coisa que eu acho que é importante é que eu não te escolha. Outra coisa é que eu, como você se comporta, nessa forma de se relacionar, eu não te escolho.
Porque é como você é ou como você se comporta é o que me machuca. Então, eu não quero você. E eu me libero. Sí, el tema, vamos ya concluyendo. Gracias, Tá Juan. bem. Vamos concluyendo ya. El tema Vamos es concluindo. el daño. Volvemos al daño. O tema é o dano. El juego de la pareja, el juego, entre comillas, es la O jogo de casal, ou seja, é o casal, é estar juntos, ter um projeto espiritual. conocimiento espírita, vemos el Nós que temos conhecimento espírita, vemos o objetivo e tratamos de cumprir esse projeto dentro dos parâmetros que nos põem a vida. Mas temos um objetivo. Então, é isso, valorizar e preservar, e nos preservar do dano. É isso que nós podemos nos permitir. Construir a sociedade entre todos com os parâmetros que permitam que aqueles que não têm essa visão também se sintam incluídos, embora não tenham essa visão. Sim, aí está o respeito Por à supuesto. escolha do outro. Claro. E esse tema me enamora. Vai começar uma meia horinha depois. Sandra, tenho aqui, eu gostaria que 2 pessoas pudessem se expressar, de preparar um trabalho de análise no seu grupo. Escolheria o nosso, da Espanha, que já falou a você, e Débora já deu umas pinceladas. Vamos ver se Nelly e Miriam podem falar. Sim, adelante. Bueno, pues empieza tú, Nidia, da tu pensamiento. Bien pequeñito, de pensamiento. Primero que nada, quiero darle las gracias a Débora porque ha sido... Eu quero agradecer a Débora, porque foi muito interessante o tema, e ainda o que falta, porque tem muito para falar sobre isso. 2 coisinhas que eu quero dizer. Quando ela falou sobre microviolência e o machismo, eu pergunto, será que tratamos de minimizar o problema que estamos vendo? Não, muito bem. Outra coisa, quase todas essas perguntas que eu tinha já fizeram. E foi muito interessante para mim. Tudo que eu ouvi, essas 2 palavrinhas eu não conhecia, então para mim foi muito interessante. Então eu quero dizer que a violência doméstica e a violência de gênero, violência sobre a mulher, são coisas diferentes. Que a violência doméstica é uma, de gênero é outra. Então, a violência doméstica se atribui ao dano físico, psicológico que se faz à mulher. E a violência de gênero é o que você explicou, que é o que se faz à pessoa, às crianças. A violência de gênero inclui ao LGBT e todos eles. Em Porto Rico também, a violência doméstica foi num aumento grande, como em todos os países. De tal maneira que, em janeiro, o presidente de Porto Rico declarou um estado de emergência, quando viu a quantidade de feminicídios que estava acontecendo na ilha e que estão surgindo por culpa da pandemia. A violência aumentou muito mais. Então, ele se viu obrigado, porque todas as organizações que trabalham para ajudar as mulheres maltratadas, a comunidade LGBT e todas essas pessoas, pois essas organizações se manifestaram e, graças a essas manifestações e essas lutas, foi que se conseguiu que se declarasse estado de emergência em Porto Rico neste momento. Também fizeram umas emendas a uns projetos apresentados para apoiar, para quando houvesse a prisão de um agressor, estivesse ali um guarda, que tivesse um promotor, desculpem,
porque antes estava só a polícia, e agora vou ler o projeto. Para quando haja a prisão, que esteja um promotor. Foi uma declaração de emergência, se apresentou outro projeto de lei que afirmou que foi para definir o feminicídio e o transfeminicídio como condutas que constituem um assassinato em primeiro grau. Então, ao se declarar como assassinato em primeiro grau, vai vir toda a lei. Com esse fim, se criou um comitê para prevenção, apoio, e resgate e educação. Dia 15 de outubro, se relatou como 5.991 casos, nem aproximadamente 26 mulheres assassinadas por violência de gênero. E em Porto Rico, naturalmente, temos umas leis que ajudam, como a Lei 54, a Lei de Violência Doméstica. Essa lei foi criada 15 de agosto de 1989 e se emendou em inúmeras ocasiões. E também se criou a Procuradoria das Mulheres, criada 20 de abril de 2001. Ou seja, temos 20 anos com a Procuradoria das Mulheres. Isso se fez para fortalecer e cumprir as políticas públicas que garantem os direitos humanos das mulheres, que promovem a igualdade, que eliminam as manifestações que descrevem a violência das mulheres. Então, isso, em harmonia com a política pública anunciada anteriormente. Naturalmente, a maioria das mulheres tem inúmeras de trabalhos que desenvolvem programas educativos para a prevenção e violência doméstica. Estuda e publica relatórios sobre isso. Quando uma mulher é maltratada, violentada, seus direitos, em muitas ocasiões, vai à Procuradoria da Mulher e ela é orientada, encaminhada ao lugar onde deve. Em outros casos, a pessoa que foi vítima de maltrato, de dano físico, vai diretamente à polícia. E assim foi outra lei que se fez para que houvesse uma representação do Ministério Público quando ele faça uma queixa. Ainda mais em Porto Rico, no caso de mulheres que foram fazer queixa e não foram ouvidas. O advogado ou a pessoa que estava ali não lhe deu atenção. Isso me doeu muito. Porque essa mulher que não teve importância, que não teve essa ordem de proteção, foi assassinada pelo seu pai. Já que não deu a ordem de proteção, foi assassinada. Colocou dentro de um saco e jogou para um precipício. São coisas que acontecem. Então, uma pessoa que a gente não tem perto, e eu vou fazer essa pergunta. O que a gente faz quando se vê que a pessoa está num problema? Então, a gente envia para uma amiga. Tenho medo que me matem. O que tem que falar essa amiga? E a assassinaram no sábado passado. Então, é coisa que se diz, o que eu posso fazer? Quando você vê essa problemática tão perto, o que eu posso fazer? Ela estava dando sinais. Denunciar sempre. A amiga deveria ter denunciado. E ele era um militar. E agora está investigando o caso. Porque vem como assassinato. Aliás, fez como suicídio. E agora estão pesquisando. Em Porto Rico temos muitas organizações que colaboram com as mulheres, dando apoio, dando albergue, ajuda psicológica, ajuda jurídica. Temos uma grande quantidade
de programas, projetos, uma organização chamada Pela Paz, Mulheres pela Paz, e essa tem uma coalizão de 35 organizações. Com a sua sombra, e todas elas, nem todas, que nem todas dão albergue. Sí, se han ido y ya están muy lejos. Já acabaram os 5 minutos e está longe. Por ejemplo, la casa de todos, que es la que nosotros estamos ayudando, recibe A casa de todas que nós estamos ajudando recebem crianças que enviam esse serviço social. Serviço social de enviar as crianças e as mulheres maltratadas. Então, nós estamos ajudando. Obrigada. É um prazer. São muitas coisas, mas tempo é curto. Esto merece otra live. Claro que sí, Para claro que proseguir. sí. Entonces, hay mucho trabajo, mira. Está Nelly de Uruguay, está presente. ¿Y? Nelly, te damos la palabra pidiéndote, por favor, concreción, para que pudiese Sí. hablar otra persona más. Eurídice, que ha pedido la palabra, y luego ya cerramos. Bueno, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias a todas. Muchas gracias por... Muito obrigada a todas pelo que compartilharam, diferentes mulheres. Quero contar que no Uruguai, desde 2017, se regulamentou uma lei que prevê penas severas de 8 meses a 2 anos para os atos de violência de gênero e violência doméstica. Como já disse Débora, violência psicológica, sexual, econômica e física. Qualquer pessoa no Uruguai pode denunciar anonimamente se está em frente a um ato de violência. E os juízes nós temos juizados especiais que tratam dessas instantes, violência de gênero, doméstica e sexual. Existe em todo o país e temos medidas muito rápidas para proteger a integridade física das mulheres. Guardias policiales. Através de guardas. E já houve uns quantos casos de pena máxima de prisão. E se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 65, a pena pode aumentar. E se compromete o Estado a promover, sancionar, prevenir e a erradicar a violência doméstica. Também quero dizer que no Uruguai, de janeiro a outubro de 2020, foram 32 mil denúncias de violência de gênero, qualquer uma. 70% violência de homens sobre mulheres e 30% foi obra de mulheres sobre homens. Aqui temos muitas organizações que se dedicam a esse tipo de violência. Algumas ONGs e também a forte presença do Estado em 2017. Com relação ao que disse Débora, que me encantou, temos muito o que dizer, tem muito para se dizer. Não dá para se dizer em uma única hora, mas quero especificar de os padrões se repetem, isso é cultural. Mas também quero me solidarizar com Salomão, pois o egoísmo é conosco, e as relações humanas pretendem o equilíbrio. Renunciar não é dizer ficar só. É ter uma certa flexibilidade para ter uma relação humana ótima com outra pessoa. Fiquei encantada com isso, que somos duas laranjas inteiras.
La vida se hizo para que nosotros saquemos nuestros jugos y los podamos combinar con los jugos de los demás. Temos que ser o suco e nos combinar com o suco dos demais. E assim podemos crescer como sociedade. Tenhamos como bandeira a visibilidade desses temas em todos os dias de nossa vida. É isso que eu quero dizer. Pois com poucas palavras falou muito. Eurídice. Com a mesma premissa de concreção. No se te escucha. ¿Se escucha ahora? Ahora perfecto. Sí. Bueno, quiero pedirle permiso. Quero pedir permissão para me estender um pouquinho mais. Tem um tema muito importante que eu quero apresentar primeiro. Ocorre no meu país, Venezuela, relacionado com os direitos humanos. No ano 2018, a Corte Penal Internacional iniciou um exame preliminar para Sandra Partanelli, por favor. Sí, perdón, se escuchó a Nelly diciendo que te trates de ajustar a los 5 minutos. Yo creo que es justo, ¿no? Porque estamos muy sobre el final. A ver qué es lo que puedes hacer, Eurídice, por favor. Entonces, como esto es importante, voy a continuar con Como eso. isso é importante, eu vou continuar com isso. Quero dizer que em 2018, a Corte Penal Internacional abriu um exame preliminar para investigar na Venezuela os crimes de lesão à humanidade que ocorreram no marco das manifestações antigovernamentais que ocorreram desde 2017, pelo menos. Isto se deveu essa investigação se deu ao que chamou pela ONU, foi com 6 países, e esta situação, neste exame preliminar, foi o procurador anterior, e neste exame tem 4 crimes, que eu vou ler. Prisão e severa privação da liberdade, tortura e outras formas de violência sexual agravadas, perseguição de um grupo identificável por motivos políticos, e é o que chamamos de oposição. Tem menos de 15 dias, chegou no nosso país o atual procurador da Corte Internacional para concluir esse exame preliminar e determinou que se procede a abrir uma investigação para determinar quem são os responsáveis desses delitos de lesa à humanidade que foram cometidos na Venezuela e foram denunciados pela Corte. A Corte Penal assume, então, a investigação desses delitos, porque Venezuela não está no Estado venezuelano não mostrou vontade para investigar esses crimes. Então, assim que o fiscal determinar que tem que investigar esses crimes, estando no país, assinam, em conjunto com o presidente, um memorando de cooperação, onde Venezuela se compromete a realizar as investigações, realmente julgar e aplicar a justiça de acordo com os padrões internacionais e com o apoio da Corte Penal Internacional, que é o que eles chamam de princípio de cooperação. Lamentavelmente, com muita dor, devo dizer que é a primeira vez em toda a história de Venezuela que acontece, que se vê imersa numa situação como essa. É a primeira vez
que desde a ONU, os próprios estados denunciam um estado a que pertence também a ONU. E, lamentavelmente, Venezuela é o único país deste continente que está sendo investigado por crimes de lesa humanidade. Nos estão violando todos os direitos. Nem todas as notícias são ruins. Por sorte, neste momento, aqui em Caracas, se reuniram 12.000 jovens para quebrar o Guinness, o recorde Guinness, de quem interpreta uma melodia usando um instrumento. 12.000 jovens com 12.000 instrumentos para interpretar uma melodia e quebrar o recorde. Isso sim, nos enche de orgulho. Amiga Débora, queremos complementar esse trabalho de prevenir, erradicar e deter a violência doméstica. Temos uma série de propostas, mas, por culpa do tempo, não posso ler. Posso enviar, mas seria importante marcar este feito histórico que nos dá uma esperança, uma luz, e que em meu país, Venezuela, fará justiça. Obrigada. Nós damos valor, mas o problema foi há pouco tempo. Mas sim, por favor, envie ao grupo esse trabalho para que seja visualizado e assimilado. Vamos concluir agradecendo a Débora por sua amplitude, pela abertura intelectual e emocional que nos permitiu vibrar nesta situação e nessas circunstâncias, que nos permite ter um olhar mais profundo e, sobretudo, tenho que destacar, é tão importante a doçura que tem as mulheres da La Palma. Não sei se todas serão assim, mas da tua parte a gente percebe uma doçura muito grande e uma vontade de fazer e de contribuir com a mudança. Suas últimas palavras. Mucho más que muchísimas gracias. Nada mais que muito obrigada. Talvez eu tenha sido extensa em alguns pontos, mas o tema, como dizia, acho que mídia, dá para muito, dá para falar muito. É um tema que nos toca em tantos níveis. E temos tantas visões, tantas realidades, tantas visões. Que dá para muito, dá para falar muito. Nada. Quero compartilhar com vocês o meu sentir, a minha visão. Digo mis intervenciones, quédense con lo que les sirve. Con lo que no les fica com aquilo que lhe serve. O que não serve, descarta. Eu sou humana como todos. Cada um que fique com o que quiser. O que chegou e que sirva. E já está bom. Muito, muito, muito obrigada por me ouvirem, por me darem este espaço para compartilhar a minha visão. E a minha ação, que é a de acompanhar as pessoas em processo de mudança, de enriquecimento e crescimento do ser humano, do espírito. É um tema que desde criança me apaixona. E desde aqui comparto, e com emoção também. Gracias. Muchas gracias, Débora. Muito obrigada. Un abrazo muy fuerte. Ha sido un rato lindísimo para mí. La verdad que sí. Con Regina vamos a preparar, bueno, ya estuvimos trabajando sacando las conclusiones, pero no nos da tiempo, lo vamos a preparar y lo compartimos en el grupo. Y ahora sí, cerramos con música.
qué? ¿Por qué con música? Y aquí quiero decir unas brevísimas palabras. Encerramos com música. Por que com música? Porque vivemos num porvir, com um objetivo como espírito de progresso. E onde vamos melhorar. Apesar dessas pedras, como falou nossa amiga venezuelana, vamos melhorando. Uma visão positiva. Aprendemos em dupla, em parceria. Construímos em dupla. No desejo de alcançar o amor permanente, construímos em dupla e educamos espíritos. Então, nesse desejo de conseguir esse amor permanente dos, me identifico e nos identificamos com Maria Bethânia e esta canção que vamos a compartilhar, onde ela fala da primeira paixão, que a pessoa resgata para poder construir. A partir de agora nos despedimos. Obrigada a todas, obrigada Nieves por me acompanhar neste trânsito. Y gracias a Rita por esa traducción excelente. Por supuesto. Gracias, un abrazo para todas. Gracias a todas. Gracias. Placer de compartir con ustedes. Adelante, Rita. Eu não vou negar que sou louco por você. Toma vinho pra me ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Se você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. ¿No entró? Sí, lo que pasa es que mucha gente lo está oyendo en español. Pasemos todas a portugués. Era isso que eu ia falar, bem lembrado. Y comienza de nuevo, sí. Vale. Que me lo digáis cuando pueda. ¿Sí? ¿Están todas escuchando? Yo sí. Bien, perfecto. Ahora. Eu não vou negar que sou louco por você. Toma vinho pra me ver. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Se você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. E eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, faz eu lembrar de você, esquecer de mim, faz eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, derrubou a base forte da minha paixão e fez eu entender que a vida é nada sem você. ¿Ya está? Já está. Boa tarde a todas, Hermoso. amigas. Nós vamos encerrar. Vamos dar um tchau para a live do YouTube.
e também para a nossa gravação e até a nossa próxima, a nossa 4ª live do Movimento Mundial de Mulheres Espíritas pelos Direitos Humanos. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau para todo mundo.